Está começando mais um episódio do podcast Tracione Seu Negócio. O podcast que vai ajudar você, dono de pequena e média empresa, a acelerar as suas vendas de forma inteligente pela internet. Meu nome é Felipe Martins. E eu sou Mauro Amaral, fundador da contemconteúdo.com, convidado aqui desse episódio. Muito feliz por estar aqui. Felipe, obrigado pelo convite. Obrigado, Mauro. E o tema escolhido de hoje, na verdade, é para a gente falar sobre o universo do podcast, né? E para dar uma enriquecida aí no nosso conteúdo, né? Trouxe aqui o Mauro Amaral, da Contem Conteúdo, vou deixar ele se apresentar, né? Contextualizar a sua história também, né? Sobre o tema. Contigo aí, mestre. Opa, obrigado. Tô nessa de conteúdo digital desde 99, quando comecei a trabalhar com internet, bem lá no comecinho. Em 2004 já tinha blog, 2005, 2006. E aí em 2007 comecei a gravar com o pessoal do B9, o podcast ainda na primeira fase, episódios que nem estão mais no ar, depois eles reformularam. E aí me despertou essa vontade de trabalhar com conteúdo em áudio também, né? Durante muitos anos fui músico também, então já tinha essa conexão com produção e tal. E aí juntou o útil ao agradável, né? Conteúdo, a parte sonora, e desde 2008 comecei a produzir conteúdo, um dos podcasts pioneiros aí a tratar de mercado de empreendedorismo de pequenos empreendedores, né? Que era o Fala Freela. Hoje já descontinuado, a gente deu sequência em outros formatos e tal. E aí em 2010 eu abri a minha produtora. Curiosamente, não fui trabalhar com podcast profissionalmente até 2018, porque continuei a produzir, tá? São mais de 1000 episódios que eu já trabalhei aí. Sim. Mas não profissionalmente, produzindo muito conteúdo para blog de e-commerce, para operações de e-commerce, na qual meio que foquei o nicho de minha atuação lá na produtora. E aí em 2018, muito fruto de estudos acadêmicos que eu comecei a desenvolver ao redor do objeto do podcast mesmo, eu acabei recebendo alguns convites, indo atrás do mercado e produzindo podcasts também para marcas, né? Então aí eu já produzi para o Bioparque do Rio de Janeiro, a gente vai falar mais para frente no nosso papo aqui, mas para um projeto spin-off do Rock in Rio, para Localiza, enfim, acabou vindo um portfólio bacana nesse sentido. Então, assim, em grande resumo, seria a minha experiência profissional com conteúdo e especificamente com áudio, se resume assim dessa forma. Claro que tem muito mais história aí, mas só para a gente não comer muito tempo aqui de nosso papo. Show de bola. Mas vamos lá, Mauro. Aqui, assim, o objetivo desse primeiro episódio aqui, na verdade, é um episódio mais introdutório, né? E é bem provável que todas as pessoas que estão ouvindo ainda não sabem alguns significados, né? Então, vamos buscar aqui simplificar, né? Então, assim, o pessoal está ouvindo o podcast, né, de outras marcas, mas vamos voltar mais assim atrás, assim, na história, né? Qual que é o significado mesmo do podcast, assim? Existe uma relação do podcast, né, com a era ali da Apple com os iPods? Existe alguma relação entre isso ou não tem nada a ver? Não, tem tudo a ver. Tem dizer em relação? Tudo a ver, tudo a ver. O podcast, como a gente conhece hoje, ele começa tecnicamente a se desenvolver a partir de 2004, 2005, quando... Quem é das antigas aí, lembra que a gente lia muito site a partir do protocolo RSS. Lembra disso? Que você assinava o feed. Sim, do feed. E só para quem não está familiarizado com esse ambiente, era uma espécie de código que você associava a um leitor, a uma plataforma, que ia buscar atualizações dos sites de forma que numa única interface você lia 150 sites ali no mesmo endereço, para facilitar, né? Então teve um cara chamado Adam Curry que desenvolveu uma forma de você encapsular não só texto e imagem, mas áudio também nessas atualizações. Então assim nasce o podcast como a gente conhece, quando você tecnicamente torna possível compartilhar esses conteúdos em áudio a partir desse código. E aí teve um jornalista inglês que estava olhando essa cena e tentando entender como é que ela iria se desenvolver, qual era o potencial disso, e quis batizar. Então na época tentava se dizer que era audio blogging, audio posts, e aí ele juntou duas palavras, justamente o pod de iPod e o cast de broadcast, de disseminar, né, do irradiar conteúdo, e juntou as duas, e aí daí veio o podcast. Ele batiza isso num artigo em 2004 no jornal The Guardian, que é um dos maiores lá da Inglaterra, e a partir de então todo mundo começou a chamar de podcast. Tem artigos dessa época muito interessantes, e é legal lembrar que o Brasil é muito pioneiro nessa cena,
porque o primeiro feed é dessa época e meses depois já tinha o primeiro podcast brasileiro chamado Digital Minds, do Danilo Medeiros, que falava sobre tecnologia, não tá mais no ar, só o endereço se você procurar aí, mas a gente é bem pioneiro nisso. Logo no início da cena a gente já estava produzindo conteúdo para esse formato. Sim. E esse lance também do feed, né? Você chegou até a comentar a estrutura, como era feito, né? Através desse código. Por isso que, antigamente, o podcast já é algo antigo, né, Mauro? Não é uma... Assim, tá todo mundo falando sobre podcast agora, mas, assim, é algo que já tem o quê? Uns 10 anos, assim? Porque até por essa estrutura tecnológica do feed ali, da estrutura do código, parecia que quem consumia podcast no passado era uma pessoa mais tecnológica, né? Então, ou seja, pessoas que estão mais envolvidas ali com tecnologia de alguma forma, né? A pessoa, para escutar um podcast, não era tão fácil igual escutar hoje, né? Não, era um trabalho de nerd, de geek mesmo. Você tinha que... Se você não tivesse um agregador do tipo um iPod ou um iTunes, né? Você tinha que, de fato, baixar esse arquivo, botar no seu MP3 Player, ou ouvir pelo computador, ouvir direto no site. Tanto que a virada para você ouvir no mobile, como a gente levou a nossa vida para o smartphone, né? Mas até que essa virada acontecesse, as pesquisas indicavam que 80% das pessoas ouviam pelo desktop, ou seja, a pessoa sentada trabalhando, ouvindo aquele programa. Mas o podcast é antigo, sim, como eu falei, 2004 já estava começando essa cena acontecer, e ele passou por várias fases. A gente tem duas fases muito importantes, 3 pontos de virada muito importantes, né? Foi quando os jornalistas públicos das rádios públicas americanas descobriram o podcast e começaram a trazer o storytelling para dentro do formato, que até então era só papo aqui, como a gente está tendo, mas eles começaram a trazer uma camada de produção muito intensa. Em 2013, quando se comprovou o primeiro crowdfunding que daria certo, de uma rede de podcast chamada Radiotopia, quando o cara mostra para quem estava interessado em investir, olha, tem gente querendo pagar para ouvir podcast. Isso é um ponto de virada muito importante. E em 2015 com Serial, né? Quem nunca ouviu, é um podcast chamado Serial, que é na categoria True Crime, que é aqueles podcasts que investigam um assassinato, um sequestro, enfim. E isso vira um blockbuster, com 400 milhões de downloads nos Estados Unidos, no mundo inteiro, né? O último episódio da primeira temporada desse podcast parou os Estados Unidos, como se fosse a morte da Odete Roitman aqui, no Brasil. Para quem é dos anos 80 aí vai lembrar. Enfim, foram pontos de virada muito importantes. E um último ponto de virada que a gente vai abordar aqui no nosso papo ainda é a entrada dessas grandes plataformas, desses grandes grupos de mídia que, de certa forma, encamparam o formato e trouxeram uma outra camada de produção também. Então, ou seja, é uma jornada muito longa. 80% do público entrou agora com o Spotify e tudo bem. E quem produz tem que estar agradecido por isso, mas é importante a gente olhar para trás e lembrar que tem uma história grande aí nesse cenário também. Exatamente. Legal. Então vamos lá, vamos falar então, Mauro, por que está todo mundo falando de podcast hoje em dia? Por que esse negócio está bombando? Né? O que está acontecendo nesse cenário aí, principalmente aqui no Brasil, né? Assim, eu acho que a gente, sem querer dar um passo muito teórico, mas só falando assim, muito en passant, a gente tem que entender que a internet, o mundo digital como um todo, deu uma virada, sobretudo a partir de 2016, quando a gente assume um mundo plataformizado, né? Então, grandes redes sociais, grandes aplicativos vivem debaixo de uma lógica plataformizada. Eu vou até pular toda a crítica que se tem sobre isso para focar no lado aqui mais técnico, que a gente está dentro de um podcast de negócios, né? E quando você tem essa estética de plataforma, o que é uma plataforma? A plataforma, ela está atrás de dados. Você, como é de desenvolvimento, de growth, de dados, você sabe disso. Ela está atrás da qualidade do dado para pegar dados de maior quantidade de pessoas e entender aquele funcionamento para bolar seus planos de negócio, né? E aí o Spotify trabalhava com música, estava crescendo muito, e ele percebeu que, se não me engano, na Alemanha, as pessoas subiam muito audiolivro como se fosse música, para consumir enquanto malhavam, enquanto caminhavam. E aí o pessoal de lá, de Business Intelligence, começou a entender que tinha uma cena diferente acontecendo. Obviamente, eles deviam ouvir podcast, mas não tinham dimensão de como isso estava se dando. E aí foram pesquisar isso. Esse movimento do Spotify
de aquisições, então aí ele começa a comprar produtoras de podcast, contratar podcasters exclusivos e moldar o serviço como a gente tem hoje, é um ponto de virada porque faz as plataformas abrirem o olho para isso, para entender que o consumo de podcast vai tão grande que ele é capaz de representar uma riqueza de dados para quem trabalhava com dados. Então essa é a origem desse movimento do podcast. É claro que isso vai chegar a gente, no público comum, com uma nova mania de ouvir conteúdo, acompanha você na hora da academia, na hora de lavar a louça, na hora de N maneiras. Mas o movimento se dá a partir das plataformas em busca de novas fronteiras para capturar dados. E aí isso culmina em modelos de negócio, em novos programas, em chegada de grandes players no mundo do podcast. Eu falei do Serial agora. O Serial foi comprado pela New York Times por $25 milhões, sendo que esse grupo que faz o jornal New York Times, em 2011, por exemplo, tentou fazer podcast e não engrenou. Porque às vezes é importante as pessoas entenderem que o movimento tecnológico ele não é técnico, ele bebe muito do funcionamento da sociedade naquele momento. Se a sociedade não tivesse pronta para adquirir aquilo ou disseminar aquilo, a mesma tecnologia estando na mão, ele não deslanchava. Então, o mesmo New York Times, que fechou sua operação de podcast em 2011, investe $25 milhões em 2016 comprando o Serial, porque uma nova estética foi desenvolvida pelo Spotify a partir de então. E essa nova estética, trazendo aqui para o mundo dos negócios, da pequena e média empresa, se desdobra na nossa frente como oportunidade de produzir programas que se conectem com públicos diversos a partir dessa nova maneira como os grandes grupos de mídia estão alardeando aí. Então, de certa forma, Spotify, Globoplay e outros estão fazendo um trabalho de conscientização desse grande público para a gente poder, dentro aí de cada nicho, trabalhar e produzir seus podcasts. Sim, legal. Legal. E sobre essa questão até da inovação tecnológica que tem a ver também, né? Por não ser algo técnico, igual você falou, né? É uma adaptação até da própria evolução da própria sociedade. Você acredita que o crescimento aí do podcast, por exemplo, no Brasil, até no mundo, é devido também ao crescimento do Spotify como plataforma tecnológica? Assim, eu falo até muito mais pela facilidade, né, pela questão de usabilidade, enfim, né, é de ser uma plataforma que já está aí, igual aqui, por exemplo, a gente até tem dados aqui que mostra que o Spotify no Brasil já tem 155 milhões de assinantes, né, premium, né, então isso aí, querendo ou não, cria uma grande oportunidade para criadores de conteúdo e para quem quer consumir, né. Como é que você vê essa relação do crescimento mesmo do podcast no Brasil e no mundo com a relação do Spotify em si, né? Como plataforma tecnológica? Não resta dúvida que ele foi um divisor de águas, né? Eu chamo de nave-mãe, né? O Spotify hoje é como se fosse uma nave-mãe do universo dos podcasts, assim, porque ela conseguiu, com aquisições muito inteligentes, simplificar absurdamente a camada de produção. Eu acho que o impacto está muito na produção do que na audição, porque na audição eu até curto outros agregadores para ouvir podcast, que eu acho que a experiência de audição no podcast nem do Spotify não é a melhor ainda. Já melhorou, mas não é a melhor. Mas na camada produção ele revolucionou, porque ele comprou o Anchor, que é um hospedeiro de áudio, que você faz isso de forma gratuita. Áudio, né? Ele comprou a maior produtora de podcast lá de Nova York, dos Estados Unidos, porque ela tinha uma expertise de advertising. Então, eles sabiam como criar propaganda para podcast. E comprou outras firmas também de medição, de analytics, para poder trazer dados enriquecidos para quem estava produzindo e para quem estava veiculando. Então, com essas aquisições muito inteligentes, ele conseguiu crescer muito e simplificar a camada de produção. Hoje, com um celular, um headphone e um lugar silencioso, você consegue produzir um podcast em 15 minutos. O próprio Anchor já tem a trilha sonora para você botar lá, já é uma ferramenta de edição simples, claro, mas suficiente se for um podcast de uma pessoa só, uma entrevista de duas, como a gente está fazendo aqui. Ele simplificou muito essa camada. Então, o crescimento dele meio que foi um divisor de águas. Só que é importante a gente entender que ele cresceu dentro de um contexto onde todo mundo que eu quero dizer, grandes grupos de mídia, abriram os olhos para isso também. Então a gente tem, por exemplo, o William Bonner em outubro de 2019, na bancada do Jornal Nacional, explicando para o povo brasileiro o que é podcast.
Sim. Isso muda muita coisa. Quem já teve capacidade oportunidade, melhor dizendo, de acompanhar uma inserção numa grande TV de uma marca e tal, e tava com analytics na frente, eu já tive essa experiência, é absurdo. São picos assim de... A gente sempre fica falando, a TV morreu, mas não, cara, ainda impacta pra caramba. Então, quando você consegue levar uma mídia que era de nicho pra bancada do maior jornal do país e sendo explicada, né? E sendo divulgada, você também trabalhou na criação desse contexto. Então, o Spotify é importante, mas um contexto é ainda maior. E tem uma questão importante também, e é só dando uma escorregada teórica aqui, a gente estava perdendo o contato direto com quem produzia conteúdo há muitos anos, com as timelines e os algoritmos, né? Cada vez mais filtrado, cada vez mais dependente de mídia. O podcast meio que recuperou isso, porque quando eu estou falando aqui, eu estou chegando no ouvido da pessoa de forma direta. Se ela assina o meu podcast, sempre que tiver um episódio novo, isso é legal. A gente vai detalhar um pouco mais isso ali ao longo da nossa conversa hoje, mas sempre que você assina aquele podcast, você tem um contato direto com aquela pessoa. Esse contexto também foi importante. Enquanto os algoritmos e as timelines começaram a entrar em uma espécie de crise, e aí a gente pode lembrar aí de eleições de 2016, aquele problema todo do Trump, Cambridge Analytica, todo aquele cenário que a gente pode buscar rapidamente aí nas notícias, o podcast veio por fora, reconectando essas pessoas. Então teve esse contexto importante também, que o Spotify soube surfar, mas que é importante a gente entender que ele é mais um resultado, um dos que melhor sucedeu, que melhor se deu bem, assim, o que mais se deu bem, mas ele não é o único responsável. Ele surfou num contexto maior, entende? Isso é importante a gente ter em mente. E tem esse contexto também, né, Mauro, do out of home, né, a pessoa que está ali fora de casa também, né, o pessoal está muito no trânsito ali, né, então assim, nas academias, né, então seja fazendo alguma atividade que não está preso também todo mundo no smartphone, isso também ajuda, né, a ter esse sucesso, né, porque realmente as pessoas estão ali, né, ou ela está ali no escritório ou ela está fora do escritório ou fora de casa, né? Então isso aí pode ajudar também nesse crescimento e na adoção também do podcast, né? Sim, porque diferente do vídeo, o podcast é algo que você pode consumir enquanto faz outra coisa, né? Tanto que quando a pandemia, aquele primeiro isolamento social que aconteceu, que as pessoas se trancaram mesmo em casa, a gente, nas curvas, na primeira pesquisa que a gente rodou lá na ABPod, baixou bastante. Então, porque as pessoas não se deslocavam, não estavam na academia, depois se recuperou isso com novas práticas de consumo, as pessoas herdaram também muitas tarefas de casa que não puderam mais receber as pessoas que as ajudavam e tal, então isso voltou, né? Mas no primeiro impacto, por exemplo, essa questão do out of home pesou bastante, você tem toda a razão. Legal demais. Mas vamos lá, Mauro, vamos colocar isso aqui, uma aplicação aqui do podcast para os negócios, né? Então, assim, por que uma empresa ela precisaria criar um podcast hoje, assim, porque o podcast você tem vários formatos que a gente vai falar logo em seguida ali, mas assim, pensando no contexto de negócio, né? Por que criar um podcast para uma empresa, né? Para a empresa aí de quem está ouvindo aí. Qual que é a sua visão em relação a isso? Pegando carona muito na estratégia de negócio aí da Tracione, a gente tem que lembrar que o podcast ele funciona muito lá no topo de funil para criar valores e consideração, né? Então você constrói marca muito bem, reputação e autoridade com o podcast. Porque você, de novo, você tem um contato direto com o seu ouvinte, no ouvido dele mesmo, dentro da cabeça. A gente brinca que é um teatro que você constrói na cabeça da pessoa a partir de narrativas e tal. Você consegue estabelecer uma serialidade, uma qualidade de conteúdo até mais aprofundada. E consegue passar emoção, consegue passar autoridade no sentido técnico da palavra, né? E de forma continuada. É importante entender que construir toda essa jornada com o podcast não é fruto... Os melhores resultados não são frutos de 1 ou 2 programas, né? Alguns prospects vêm procurar a gente. Eu queria fazer um podcast. Aí, legal. Qual é o seu negócio? Eu tenho uma empresa de transporte marítimo. Beleza. Como é que você está pensando? Não, eu queria fazer um programa. Eu falei, não, amigo, não é um programa. Você tem que pensar uma temporada. Que sejam 10 programas especiais com os maiores capitães de navio que você já teve. Mas tem que ser uma coisa de médio prazo a longo prazo.
pegando carona aqui no Spotify, várias palestras deles, focadas em negócio, sinalizam que para uma marca poder começar a construir uma base fidelizada, leva de 6 a 9 meses de trabalho de produção contínuo, sendo ele semanal ou quinzenal, de um programa. Então, criar um podcast constrói para a marca, cria relacionamento, fortalece sua estratégia de conteúdo em outras mídias e também é um trabalho de médio e longo prazo. Então, isso é importante ter em mente, tá? Não é uma estratégia centrada em podcast, não é uma estratégia de conversão rápida. É uma estratégia de construção. Então, é muito importante ter isso no radar, até para você ter as expectativas bem orientadas nesse sentido. Não é aquela maratona de 100 metros ali, né? Você tem que criar uma jornada mesmo para o negócio dar certo. Não é aquela mídia de performance que você vai botar $150 aqui e ter tantos leads ali. Que é o tráfego, que é o tráfego ali que você colocou o dinheiro, você já está conseguindo ver o retorno. É incremental. No mesmo dia. É incremental. Citando aí quando você... a gente trocou ali as apresentações e tal, eu falei daquele projeto, Fala Freela, que começou em 2008 e foi no ar até 2021. Sim. Olha quanta jornada. Ele não está fora do ar, eu apenas descontinuei, né? Mas ele continua lá. Tem programas ouvidos até hoje. Então, à medida que você vai aumentando o seu acervo, e se você tiver em mente isso, né, não datar os seus programas, ter algo sempre perene, você vai aumentando incrementalmente a sua formação, a sua consolidação de valores ali. Legal, Mauro. E aí, no caso, por exemplo, pegando aqui mais uma questão assim, de público-alvo, né? Quando um empresário define aí que quer construir um podcast para o negócio, né? Ele é para qualquer tipo de negócio mesmo? O que ele tem que pensar ali na hora de construir, né? Para quem é, né, esse podcast, né? O que você tem a dizer em relação a isso? É possível criar um podcast para atrair empresários, profissionais de saúde, para atrair pacientes para a clínica? É possível criar podcast praticamente de tudo ou existem algumas limitações? E o que esse empresário precisa colocar no planejamento dele? Alguma coisa relacionada a público-alvo, né? Para ser um negócio mais assertivo, né? Sim, vou separar essa questão em duas, tá? A primeira é que, independente de qualquer negócio e de marca, um podcast precisa existir em função de histórias reais que aconteçam ali naquele contexto, né? Dando o exemplo aqui dos que você falou. Profissionais de saúde, você tem imensas histórias, desde salvar vidas, obviamente, mas recuperação de autoestima, reunião de famílias, revolução profissional, uma vez que a pessoa se viu saudável novamente, e é em busca dessas histórias em que o podcast verdadeiro está. Respondendo melhor, o que eu não faria se eu fosse uma dessas categorias. Eu não faria um quem somos, do tipo, somos a empresa tal que há tantos anos faz isso, lá. Ninguém vai ouvir isso. Eu não faria... estamos no mercado há tantos anos e temos o serviço X que possibilita Y. Ninguém vai ouvir isso. Agora, os resultados sobre o serviço, os resultados do impacto social e econômico daquela atuação dentro da comunidade, as pessoas vão ouvir. A partir de histórias, principalmente. Dando um exemplo aqui, quando a gente fez o podcast do Bioparque do Rio, que, para quem não sabe, é o novo zoológico do Rio, sob um novo conceito, né? Nele, os humanos estão presos e os animais estão soltos. A gente circula por corredores e os animais estão soltos em ambientes próximos aos naturais dele. A gente estava desenhando o projeto e o desafio da primeira temporada era retratar animais clássicos que já moram nesse ambiente há 30 anos, né? Caso das girafas, por exemplo, e outros. Da onça pintada. A onça pintada que tem lá, por exemplo, é a mesma que estampa a nossa nota de R$50, por exemplo. Você tem uma ideia de quanto tempo ela está lá. Sim. E como é que eu resolvi isso? Eu fui em busca dos treinadores e cuidadores que tinham uma relação de anos com esses animais e fui buscar histórias que eles tinham da convivência deles. Então isso interessa ao público. Não estamos há 30 anos cuidando da onça fulaninha. Não é isso. Aí a gente recontou como ela foi encontrada, como foi o primeiro dia com o treinador, que é o mesmo até hoje, com surpresas que ela já fez, brincadeiras que eles fazem juntos, enfim, construiu uma relação e uma história ali. Eu acho que... É uma narrativa, né? Uma narrativa. Tem muito ser, assim, né? Contar...
contar uma história por trás e construir essa narrativa em conjunto, né? Exato. É por isso que quando você me pergunta se é para todo mundo, é para todo mundo que tem história. Quando às vezes eu vou em algumas reuniões, porque a gente queria falar isso, tal, e a primeira pergunta que eu faço é essa. Tá, já existe algum grupo que tem por missão registrar esse conhecimento aqui? Tem reuniões periódicas de cultura da empresa, por exemplo? Tem isso, já aconteceu isso, tem esse evento e tal. Eu falo, então você já tem o seu podcast, você só não gravou. Porque tem muitas histórias em muitos negócios, em muitas empresas que são contadas, até como lendas, a lenda do fundador, como é que ele chegou naquela ideia, etc. Só não foi gravada. Então, é para todo mundo, você tem que encontrar essas histórias e, obviamente, produzi-las de forma cuidadosa e tal. E aí pode ser para todos os públicos. Aí é a segunda parte da pergunta que você falou. Se você vai atrair empresários, obviamente, você vai ter um viés de narrativa ali de empreendedorismo, de como superar as barreiras de empreender no Brasil. Se você vai falar com pacientes, você vai falar do benefício daquele consultório ou daquela empresa de saúde dentro da vida do cliente e como isso vai transformar o negócio, a vida dele e abrir novas fronteiras para ele. Então, cada público... Melhorar a autoestima também, né? Isso, cada público vai demandar uma abordagem, mas todas elas têm que nascer de histórias e que têm que ser reais, tá? O público, sobretudo o brasileiro é um dos públicos mais conectados do mundo, né? A gente sabe entender quando uma marca tá fakeando uma história e quando tá trazendo uma realidade. A gente tem um certo faro para isso, tá? Então é importante essa autenticidade. E na verdade aqui, Mauro, é o seguinte, eu acho que deve ser uma dúvida também bem comum, né? Quando a pessoa está criando ou a empresa está criando um podcast, né? Aquela dúvida ali, né? Vou colocar o nome do negócio, né, no podcast ou o nome ou a marca pessoal, né? O que a gente vê hoje no mercado isso, né? Os podcasts carregando o nome ou de uma pessoa ou de um influenciador específico e alguns podcasts já levando o nome da empresa, né? Eu não sei se isso também tem uma relação talvez de confundir o nome do podcast com a empresa, né? Se isso também faz parte de uma estratégia de comunicação, de produtizar, né? Separar, transformar o podcast em um produto. Então, de repente, ter um nome específico para esse podcast. Mas, assim, qual que é a sua visão em relação a isso? Assim, quando vai começar ali um podcast, começar com o nome pessoal ou o nome da empresa? Eu vou pegar carona aqui na minha época que eu tinha bandas de garagem, assim, às vezes a gente ia fundar uma banda, a primeira coisa que a gente ficava ali 3 churrascos pensando era o nome da banda, né? Então, eu acho que primeiro vamos... E sem tocar. E sem tocar, sem ligar um amplificador. Eu acho melhor a gente começar a ensaiar e depois pensar no nome da banda que surge naturalmente. Tanto a banda que eu mais curti ter se chamava Estresse Total, porque o baterista e o baixista brigavam o tempo inteiro. Foi a banda que a gente teve mais tempo. Surgiu depois da gente ensaiar. Eu acho que uma analogia aqui possível seria isso. Quando você for produzir o seu podcast, antes de pensar no nome, tudo bem que tem questão de domínio e tudo mais, mas antes de pensar no nome, promova aí umas 3, 4 gravações piloto e para entender ali para onde você vai, por mais que você tenha planejado, às vezes quando você liga o microfone, dá o rec, entende que o clima é outro, e aí você toma essa decisão, tá? Eu acho que uma forma de entender essa questão tem muito a ver com o tamanho também dessa operação, né? Vamos dar um exemplo aqui bem disparatado para ficar claro. A maior empresa de aço do Brasil vai se chamar nome do dono da empresa podcast? Talvez não funcione. Agora, por outro lado, um arquiteto super renomado tem um podcast sobre tendências de design e arquitetura, faz sentido ter o nome dele, sabe? Eu acho que talvez tenha a ver com o porte do negócio, objetivos, mas fica o recado, cara, grava uns 3, 4 pilotos, compartilha o famoso Family and Friends ali, vê qual é a reação da galera e aí toma essa decisão. Não toma essa decisão antes de começar a produzir o seu produto, não. Não, legal. E sobre esse tempo, o tempo que deve durar um episódio, Mauro, o tempo e a frequência, né, de lançar novos episódios, né? Como é que você vê isso em relação a planejamento de podcast, né? Como executar esse negócio aí mais com maestria mesmo, né? No sentido de fazer algo talvez que não seja tão cansativo, né? Porque eu acho que a preocupação de quem também está ouvindo é mais ou menos nesse sentido, né? De não ser tão cansativo, ser uma coisa de consumo rápido, né?
e que a pessoa vai pegar um comando ali, um insight bacana ali nas palavras, né, através do áudio. Como é que você vê isso aí? Eu tô muito advogado hoje, né? Tudo tô respondendo depende, né? Mas mas é verdade, porque olha só, eu vou te responder essa questão de duas maneiras. Eu acho que o público vai entender. A maneira é simples, e aí é muito minha enquanto host e coordenador de produção de alguns programas aqui. 30 minutos semanal. Ponto. Eu acho que dá para contar bastante coisa, dá para trazer entrevista, não cansa, tem o tamanho certo, beleza. Tá? Guarda isso numa caixinha, é a resposta rápida. Show. A resposta complexa, que tem muito a ver com a estética hoje de algo que a gente está fazendo aqui, que são podcasts que são capturados em vídeo também. O que o pessoal faz? Eles gravam 4 horas de conversa. Eu não consigo, eu nem tenho tempo, às vezes, para dormir 4 horas. Né? 4 horas de conversa é uma coisa absurda. Mas eles muito inteligentemente estão fazendo o quê? Recortando esse podcast em 1000 frases. Episódios, né? Não, nem episódios, frases mesmo, às vezes frases de efeito, como se fossem coaches, sabe? E soltando em TikTok, em Story. Ou seja, dá para ter um podcast maior e pensar a divulgação dele em pilotinhos menores também. Mas isso requer um domínio de edição e de gravação e de direção muito grande. Concordo. Produção, porque você vai ter que ter um estúdio e tudo mais. Ou seja, é uma resposta talvez para ouvintes avançados, que já tentaram programas e tal. Se você está começando agora, 30 minutos semanal. Ou 30 minutos quinzenal, até dá com um reforçozinho de mídia, depois na semana que você não sai, também dá para segurar. Vai por aí que é sucesso. Até porque é mais fácil produzir também. Meia hora, um programa de meia hora é uma dificuldade de produzir, um programa de 1 hora é 5 vezes a dificuldade de produzir, editar, enfim, reservar a agenda das pessoas também é um ponto importante. Eu já produzi até uma newsletter pessoal que eu tenho, dizendo que hoje em dia o principal skill do mercado de podcast não é locutor, não é editor, é produtor. Porque é muito difícil sincronizar a agenda de todo mundo, ir atrás de pauta, ir atrás de entrevistado. Eu acho que se você simplificar essa sua camada, a chance de sucesso é maior. Show de bola. Show de bola. E chegando aqui até na parte da temática aqui do nosso episódio, Mauro, acho que assim, um ponto mais importante aqui que o pessoal acho que deve ter bastante dúvida é sobre os principais formatos aí dos podcasts, né? Hoje a gente vê vários formatos aí, né? O pessoal tá ouvindo, acho que acaba não conseguindo identificar, né? Acaba não identificando que formato é esse que eu estou ouvindo. Quais são esses formatos que tem hoje, assim? O que tá bombando em relação a podcast, assim? Se é devido também a esse formato aí. O que você vê dos formatos em si? Eu até coloquei aqui na nossa pauta aqui, falar sobre os podcasts que são exclusivos, né? O que é isso, né? O que é exclusivo Spotify, o que não é exclusivo Spotify, né? Então, assim, eu acho que é importante falar sobre isso também, mas quais são os outros formatos aqui que a gente teria, né? Vou deixar ainda mais didático, vou botar numa linha do tempo, que eu tenho até esse slide na apresentação da Contém Conteúdo, que vai do mais simples de produzir ao mais complexo de produzir, tá? O mais simples de produzir é o podcast solo. Você tá na frente, eu tenho o meu, por exemplo, que é para divulgar a minha pesquisa acadêmica e minhas leituras e artigos sobre tecnologia, cultura e comunicação, em que eu escrevo meu roteiro, estou aqui gravando, e aí depois eu mesmo edito, faço ali meu sound design. Ele tem uma simplicidade maior, porque é uma pessoa só, é uma agenda só, a pessoa pode sentar monólogo, né? Um final de semana inspirado, ela grava 5, 6, já garantiu um mês, etc. Logo depois tem o MesaCast, que a gente chama, que é o podcast de entrevista 1 para 1, que é como a gente está fazendo aqui, em que basicamente a gente entra ou simultaneamente numa mesa ou via plataforma, como a gente está fazendo, aperta o REC e o nosso papo flui. Isso vai ser mais fácil ou menos fácil, de acordo com a intimidade das pessoas, mas não tem grande dificuldade. Você recorta ali as respiradas, se alguém gaguejou, pediu para fazer de novo, ele vai. Numa camada um pouquinho maior, você tem os podcasts roteirizados. Os giros de notícias, quando são bem roteirizados, por exemplo, eles são complexos de fazer porque você tem que costurar todas as notícias que você fez para fazer um sentido dentro da sua editoria. E no extremo final ali, a gente tem os podcasts de storytelling, audiodramas. E aí um dos mais famosos do Brasil é o caso Evandro, por exemplo. E aí você
que é o Projeto Humanos. Aí você tem também Praia dos Ossos, você tem Retrato Narrado. São podcasts que demandam equipes que assustam. São equipes de documentário de cinema sem a câmera. Então é músico, é diretor, enfim, são muito complexos, tá? De forma muito geral, tem esses. Só que no meio disso surgiu uma variação do MesaCast, que é o podcast capturado em vídeo, que todo mundo aqui no Brasil acha que o Flow inventou, mas não foi. Foi o Joe Rogan, lá nos Estados Unidos. E além de toda essa linha, tem uma variação que a gente acha por aqui no Brasil, que foi inaugurada com o Flow Podcast, mas vem do Joe Rogan, que é um dos exclusivos lá do Spotify e tudo, que é você capturar a performance de gravação num estúdio super bem montado e transformar nisso num podcast multicamada. Então você tem um super podcast de 3 horas de duração, que ninguém tem tempo de ouvir. Mentira, muita gente ouve, eu que não tenho. E aí você recorta isso em várias fatiazinhas que vão para o TikTok, que vão para o Stories do Instagram, que vão para o LinkedIn. Então você aumenta a aderência da sua mensagem recortando tudo isso. Isso é um formato mais recente, que eu tenho visto proliferar bastante. E eles pensam até em umas estratégias de negócio que são interessantes para cá. Eles liberam você copiar o programa, por exemplo. Eu já ouvi isso. O pessoal daquele Vênus Podcast falando, você pode criar um canal de corte do nosso podcast no seu perfil do TikTok para ele bombar, sem problema, desde que cite a gente e lance depois do que o programa foi ao ar. Então eles meio que reverteram essa lógica do direito autoral para justamente continuar construindo a marca. Aquilo que a gente falou anteriormente, que o podcast é algo de construção de marca. Tá? E no meio desse cenário, lembrando que a gente analisou bastante aqui a chegada do Spotify, e tem a emergência de podcasts exclusivos de plataforma. E aí a gente tem isso no Globoplay, tem isso no Spotify, tem isso em outros no Deezer, eu acho que começou também, mas está mais incipiente. O que representa você ser exclusivo? Em alguns casos, representa uma exclusividade de divulgação técnica também desse podcast, ou seja, ele não vai aparecer em outros agregadores que não sejam o Spotify. É uma forma do Spotify fidelizar a audiência dentro do seu ambiente, tá? Que é um pouco contrário à lógica de criação do podcast. Se você lembra, lá em cima era algo libertário, um protocolo público que todo mundo podia divulgar. Mas lembrando, eu fiz questão de trazer essa abordagem teórica no início. O podcast hoje está debaixo de um mundo de plataformas. Então, ser exclusivo quer dizer, eu vou te dar uma bala de canhão para divulgar o seu programa na minha rede, mas você só vai poder morar aqui dentro do meu cercadinho. Então, tem esses dois lados dessa moeda aí. Talvez essa estratégia aí, Mauro, deve ser mais ou menos assim, até pareando um pouco com a estratégia dos streamers aí, né? Do Netflix, por exemplo, né? Você começa a produzir conteúdo e você vai conseguir assistir aquele conteúdo só dentro da Netflix, porque isso garante a entrada de novos usuários e retenção, né? Então pode ser devido a isso também, né? Sim. Porque aí você pega grandes influenciadores aí, ou grandes nomes, né, do mercado, e a pessoa fala assim, cara, eu vou conseguir ouvir só lá, né? Só lá no Spotify, né? Então aumenta ali o número de aquisição, né, de novos usuários e retenção. Deve ser uma estratégia mais de retenção. Então, eles devem estar de olho no Brasil, quem são os caras que estão dominando, né, o mercado, são os top influenciadores e colocando essa estratégia de exclusivo com eles, né? Sim. Para ter um diferencial no conteúdo, né? Deve ser por isso também, né? Mas pegando... Diga aí. Não, eu ia só comentar que o Spotify, enquanto plataforma, ele também busca construir a sua marca nesse segmento, né? E aí ele conseguir trazer exclusivos de nome para dentro, ele soma ali uma estrelinha no valor da marca, né? Também tem esse encaminhamento aí. Show de bola. Mas aqui, só para a gente dar até clarear um pouco mais aqui, pegando nesse podcast solo aqui, se a gente pudesse dar alguns exemplos. No caso, você falou do seu, né, que é o Mauro Amaral, né, que é onde você constrói uma narrativa ali, né, que é você sozinho falando sobre alguns temas. Mas assim, a questão do podcast do Ricardo Amorim, Economia Falada, a gente poderia classificar que é também um podcast solo? Se tiver outros aí que a gente pudesse acrescentar aqui, só para exemplificar, né? Acho que é um bom caso. Tem a Rádio Escafandro também, que é bem legal. Ok. É um jornalista que individualmente faz ali algo entre storytelling e entrevista. Ele tá solo, mas às vezes ele traz as vozes de outras pessoas.
tem o Não Inviabilize, que é incrível esse podcast, Tá. tô muito fã. Ele é do universo feminino ali, mas a menina conta umas histórias sensacionais sobre relacionamento, sobre superação e tal, e ela tem uma maneira de Legal. contar muito engraçada. O próprio Resumido, ele é solo. Sim. O podcast Resumido, ele é um dos Sim. mais ouvidos do Brasil. Ele fala de tecnologia. Então ele é um giro de notícias, mas ele é solo, que é o mesmo locutor Ele é apresentando. solo. Uhum. E tem vários isso é Sim. interessante. O solo nem sempre é um monólogo, ele pode se fundir com outros formatos, né? Quando a gente fala de formatos aqui, Ok. é uma maneira didática da gente separar. Às vezes eles se mesclam. Tem no meu, por exemplo, vários eu comecei com a narrativa, cheio de sound design, uma coisa ali quase que poética, de repente vi uma entrevista. Você pode misturar as duas coisas, fica a seu critério. Mas eu acho que esses exemplos que a gente deu aí cobrem bem aí as variações que você pode fazer. Não, legal. E no caso, por exemplo, de alguns exemplos aí conhecidos também para mesa cast, né? Mesa redonda aí. A gente pode considerar aí, por exemplo, a questão do Nerdcast como um podcast que está dentro desse formato? Se tiver outros também para a gente poder indicar aqui. Sim, ele está dentro desse formato, ele foi um dos fundadores desse formato. Depois a gente tem o pessoal do B9 também, o Braincast, a gente tem Rapadura Cast, a gente tem infinitos outros, né? São milhões, mas só para dar os mais tradicionais. Deixa eu pensar. O próprio Flow, ele é um mesa-cast por definição, né? Ele tem uma mesa e as pessoas estão conversando ali. O Vênus também, o Pod Delas, Pod Pá. Todos esses mais recentes aí, que a galera mais jovem começou a consumir podcast a partir deles, são uma mistura de mesa-cast com videocast, né? O videocast caiu até em desuso essa palavra, mas originalmente era isso. É isso, basicamente é isso. Quando você captura... Como é que é uma maneira de você identificar o mesa-cast? Quando você captura um papo em tempo real, sabe? Muito próximo de como ele aconteceria. Já um narrativo, um storytelling, não. Você tem um trabalho de roteiro, de gravação, decupagem, inserção de entrevistas. Quando você está no quente ali, na conversa, ele é um mesa-cast. Legal. Eu, particularmente, estou consumindo muito aqui a empresa autogerenciável, né? Não sei se você já ouviu eles, né? Do pessoal lá do Marcelo Germano, lá de Floripa. Cara, muito bom, totalmente focado ali, totalmente focado em gestão, né, de empresa, né? E liderança, né? Então, no formato de entrevista, e está agregando muito. Sempre na hora que eu ouço ali, eu consigo pegar vários comandos ali muito, muito fácil, né? Muito bom. Então, assim, tô gostando muito, né? Legal. Legal? É bom demais. Bom demais. E tem também nesse formato de notícia e análise, né? Loop matinal, né? Também, né? A gente poderia até colocar aí, né? Estadão, aí pegando essa galera aí, né? Folha São Paulo, Globo, Café né? da Manhã, O Assunto. Tem o Pânico, Terror em Brasília também, que ele vai pro humor ali, mas é um podcast de notícia seríssimo, embora seja de humor. Pessoas confundem, o humor dá pra falar coisa séria, né? Eles são ácidos, críticos. Você tem o Fórum de Teresina, que é um clássico, né, já. Tem vários, assim, nessa coisa do Notícias, né? O Notícias, ele se divide um pouco no giro de notícias, que você vai dar, tipo, um boletim do que tá acontecendo, e o de análise, Sim. né? O de análise é um pouco mais aprofundado, e aí demanda opinião, colunistas e tal. Aí segue a cartilha do jornalismo. Legal. Legal. Bom, Mauro, a gente tá chegando aqui no final do nosso podcast, hein? Acho que tá faltando algo aí. Eu acho que a gente podia pensar uma segunda edição já. Até pra gente não se contradizer, a gente falou que o podcast curtinho dá conta do assunto, né? Então, eu acho que faltou ainda pauta. A gente pode pensar um segundo programa sobre formas de como fazer esse podcast decolar, né? Porque produzir, a gente viu que tem umas técnicas, tem os formatos, tem a história, tem como capturar essa narração. Mas como é que você faz para ele decolar, uma vez que são milhões de podcasts disponíveis hoje para audiência, né? Como é que você ganha o direito do tempo daquela audiência? Eu acho que podia ser uma próxima pauta. O que você acha? Eu acho legal, né? Além dessa parte aí do marketing, de divulgação, né? E também, acho que o ponto de como monetizar, né? Como é que as pessoas estão ganhando grana com isso, né? Então, a gente poderia falar aí nesse próximo episódio sobre estratégia de divulgação de podcast e modelos de monetização, né? Que eu acredito que são diversos aí do mercado. Muito bom. E eu tive uma ideia aqui também. Se você que está ouvindo aí quiser mandar um recado para o Felipe e tal, com uma ideia de uma dúvida que você tem, você quer uma empresa, você tem uma empresa e quer decolar a partir de um podcast e tal, manda para a gente também, que ele vai me chamar e a gente tenta tirar a tua dúvida aqui também. Chegando ao final aqui desse episódio, né? Eu queria agradecer
não sei se a gente fala sobre agradecimento assim, dessa forma no podcast, eu não sei, tem que editar isso aí. Ué, pô, agradece. O podcast é teu, pô, faz o que você quiser. Mas beleza, mas vamos lá. Mas chegando ao final desse primeiro episódio aqui, eu gostaria de agradecer, né, imensamente aí pela oportunidade, Mauro, né, por ter concedido esse tempo aqui. E aqui no final, pessoal, eu estava conversando com o Mauro, a gente resolveu até disponibilizar, né, toda a estratégia, equipamentos aqui que foram utilizados, ferramentas que foram utilizadas também, e o planejamento, né, que a gente chegou a fazer aqui em conjunto para planejar esse primeiro podcast, né? Porque eu acho que mais do que o que tem muito na internet hoje né, as pessoas ensinando, né, o que, né? Acho que eu tô querendo muito preocupar também com o como, né? Então, assim, a dúvida da pessoa, realmente a pessoa que está ouvindo, exatamente, cara, como isso foi feito, né? Então, a gente está deixando aqui um link, né, desse material, né, de repente com os principais insights, né, para você fazer o download aí e entender os bastidores, né, dessa gravação, beleza? E aí, depois você comenta, né, qual que foi seu aprendizado, seu maior aprendizado de hoje, marca aí no Instagram, @Felipe_Tracione, o do Mauro, pode falar aí, Mauro, qual o teu Instagram, como é que o pessoal te encontra? Bom, são várias maneiras, mas vamos concentrar aqui no @Mauro Amaral, tanto no Twitter quanto no Instagram. E lá, se a gente começar a conversar, eu mando o link da empresa. Se você tiver interesse, é contemconteúdo.com. A gente tem lá um site com tudo explicando sobre nossos serviços e cases. Mas aqui, para os efeitos aqui da nossa divulgação do programa, pode me marcar lá no @Mauro Amaral, que vai ser um prazer conversar com quem estiver ouvindo a gente aqui. Show de bola. E aí, pessoal, não esquece de ativar o sininho no Spotify, dá um like no YouTube e compartilha, né, esse conteúdo aí com outros empresários. E a gente conta com vocês. Fui! É isso aí, fui também.